O nosso dia a dia no atendimento é clientes com alguns milhões de reais. Ele vai se dar de algumas formas. Primeiro, fazer um acompanhamento constante dessas carteiras de investimentos. E aí, quanto maior o nível do cliente, sabe o que acaba dificultando um pouco mais o trabalho? A dificuldade, vamos falar assim, é que qualquer percentualzinho para cima ou para baixo é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, se você tem um cliente, por exemplo, de 100 mil, vamos dar um exemplo assim, você tem um cliente de 100 mil e ele perdeu 1% da carteira, ele perdeu R$ 1.000, certo? Que é socialmente normal. Por exemplo, caiu R$ 1.000 esse mês, exemplo, tá lá na bolsa, ele perdeu R$ 1.000, ok. O problema é que se você tem um cliente de 10 milhões e ele perde 1% e acontece, né, normal, às vezes, ou 0,5% que seja, cada 0,5%, 1%, são 50 ou 100 mil reais. Cada 1% são 100 mil reais. Então, muitas vezes, quando você tem um cliente nesse patamar, e chega um movimento brusco de mercado, como foi março de 2020, né, por causa da pandemia, você vai estar na situação de, às vezes, o seu cliente está perdendo R$ 500 mil, 500 mil reais, R$ 1 milhão, 800 mil reais, 200 mil reais que seja, 300 mil reais, e é dinheiro pra caramba. Então, assim, a gestão do cliente maior, ela é um pouco mais complexa. Eu não diria nem por causa dos ativos e da dificuldade ali da gestão, mas porque qualquer mexidinha na carteira, qualquer erro, qualquer acerto é muito dinheiro que se perde. E aí vocês vão falar assim, né? E eu falava isso no começo. Falava, mas o cliente tem que pensar em percentual. E é óbvio, tem mesmo que pensar em percentual, porque 1%, 100 mil em uma carteira de 10 milhões, é 1%. É normal, você, assim como sobe 1,5% num mês, outro mês vai cair 0,5%, vai cair 1%. Então faz parte da rotina do dia a dia desse cliente ter ganhos e perdas de 100 mil reais. Só que muitas vezes as pessoas, o cliente, ele não vai pensar dessa forma. Ele não vai conseguir abstrair para o percentual quando ele está vendo ele perder, né, entre aspas, né, oscilar um apartamento do dinheiro dele. Então, eu diria que talvez a maior dificuldade em lidar no dia a dia com esses clientes é lidar com a volatilidade e que qualquer perdazinha que vai ter na carteira vai ser uma porrada. E é isso que talvez incomode muitos assessores que estão em começo de jornada. Porque não conseguir, é ficar olhando e ficar falando, nossa, o cliente perdeu 10 mil reais nessa operação, o cliente perdeu 50 mil reais nessa operação, o cliente perdeu 100 mil reais nessa operação.